Vamos ficar de pé. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 20. Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 20. A palavra de Deus diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Pai, fala conosco mais uma vez, Senhor. É a expectativa que temos para essa noite, ouvir a Tua voz nesse lugar, trazendo verdades para o nosso coração. Verdades que libertam. Libertam do erro, libertam do engano, libertam de qualquer preconceito. Que a Tua palavra, trazida aos nossos corações essa noite, tenha este poder, Pai. E é isso que queremos, é disso que precisamos. Não estamos atrás de doutrinas humanas, nem de filosofias de vida, mas sim de ouvir a voz do Senhor nosso Deus. E eu entrego, Senhor, minha vida em Tuas mãos, porque para pregar a Tua palavra preciso da unção do Espírito Santo, do Teu poder, que Ele esteja sobre mim esta noite, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos e todos nós possamos receber a Tua palavra. É assim que eu oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Queridos, nós estamos no dia de Natal, não é isso? Dia 25 de dezembro de 2013. E a gente celebrou ontem à noite, véspera de Natal, dia 24. As famílias se reuniram, a janta foi posta, alguns presentes foram trocados. Essa é a nossa tradição que repetimos e repetimos muitas e muitas vezes durante a nossa vida. E assim como fizemos nós, fizeram nossos vizinhos e a maioria das pessoas que nós conhecemos, todos nós estivemos de alguma maneira envolvidos nesta tradição, neste ritual, nesta celebração, sempre ao final do ano, não é? Do dia 24 para o dia 25. Mas será que a gente realmente entende o que está fazendo? Ou se deveríamos realmente fazer alguma coisa? Será que nós refletimos sobre isso? Há um risco muito grande que quando a gente repete uma coisa muitas vezes, de repente a gente perde o sentido do porquê fazemos aquilo. E talvez se alguém pergunte para nós, a gente não saiba explicar. A gente só apenas repita que fazemos isso desde pequenos,
desde pequenos fomos ensinados, fomos instruídos dessa maneira, não é? Mas eu sempre gosto de fazer uma reflexão a respeito da razão das coisas, do motivo das coisas. Por que celebramos o Natal? O que temos para celebrar nesse momento? É verdade que Jesus nasceu. Nós acabamos de ler aqui um texto que narra alguns acontecimentos paralelos ao seu nascimento e o anúncio dos anjos a esses pastores, mostrando como era importante o que tinha acontecido aquela noite, e de maneira extraordinária foi revelado àqueles homens. Mas vamos pensar um pouquinho na história, irmãos. Por que dia 25 de dezembro? Certamente, e isso a gente pode dizer sem nenhum medo de errar, não é essa a data do nascimento de Jesus. Não quero que você fique chocado comigo, como uma criança que acabou de descobrir que Papai Noel não existe. Talvez você diga, meu Deus, não me diga isso, pastor. Quer dizer que aquela data que eu celebrei a vida inteira não é a data verdadeira. Infelizmente, não é a data verdadeira. Por que eu posso dizer isso? Inclusive por um texto como este, que eu acabei de ler para você. Se você estivesse lá em Israel agora, em Belém, onde Jesus nasceu, e não é Belém do Pará, tá bom? Um parêntese aqui, porque algumas pessoas de repente pensam, né? Jesus, Belém, não é do Pará, é lá em Jerusalém. Se você pudesse estar lá agora, nesse momento, no dia 25 de dezembro, você estaria certamente muito bem agasalhado. Estaria com muitos casacos. Inclusive, semana passada, não sei se você viu a notícia no jornal, um frio, além do normal, tomou Jerusalém. Alguém viu essa notícia? Tudo lá tomado por neve, algo que não é comum em Jerusalém, aconteceu esse ano. A cidade de Jerusalém tomada de neve, muita neve, caiu ali naquele lugar. Mas é a época de frio, é a época do inverno. E certamente pastores não estariam no campo recolhendo suas ovelhas de madrugada num momento desse de neve, né? De frio intenso. Então essa é uma grande evidência de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Mas a Bíblia não revela o dia que ele nasceu. Ela revela que ele nasceu. E ela revela que esse acontecimento é um acontecimento importante, porque marcou um cumprimento de promessas que foram feitas por Deus. Mas, na verdade, se nós pararmos um pouquinho para pensar, sem sermos só contaminados pelas massas, a gente pode aqui fazer uma reflexão e perguntar: o que é mais importante, o nascimento de Jesus ou a morte de Jesus? A morte de Jesus. A Bíblia diz que foi pela sua morte que nós recebemos vida. É claro que se ele morreu, porque um dia nasceu, né? Não haveria morte se não tivesse nascimento, isso é verdade. Mas, historicamente, o momento mais importante para nós, que nós devemos celebrar, é a morte. É por isso que celebramos a ceia do Senhor, como diz a Bíblia, celebrai a morte do Senhor até que ele venha. Essa é a grande celebração cristã. A grande celebração cristã não é o Natal, mas sim a morte de Jesus. Mas nem por isso o Natal deixa de ser importante. Se soubéssemos a data, não é? Mas a data não nos foi revelada por Deus. Ora, se ela não foi revelada, talvez até seja porque Deus não estivesse tão interessado assim em que ela fosse tão comemorada, mas sim lembrada, para que a gente entenda o significado deste evento. Entende, queridos? Então, a data foi inventada, 25 de dezembro, uma invenção da Igreja Católica. A data foi uma conveniência, uma mistura de várias conveniências que tornaram o dia 25 de dezembro um dia propício para essa grande celebração, porque unia, inclusive, data que era celebrada por pagãos. Então, se tornava conveniente usar essa data. Mas não há nada a respeito do nascimento de Jesus numa data como a de hoje. Então, o que faremos nós, cristãos, que conhecemos a palavra de Deus e a Bíblia? Vamos ficar contra o Natal? Não precisamos chegar a esse ponto, né? Não vamos celebrar nada, porque isso é coisa de ímpio, isso é coisa de pagão. Tem um grupo de igrejas que até faz dessa forma, né? Eu não creio que seja tão grave também assim, né? A ponto de a gente se recusar a celebrar
eu preciso ter um entendimento do que eu estou fazendo. E eu preciso ter um entendimento maior ainda em relação ao que a Bíblia diz sobre isso, irmãos. O que foi esse acontecimento? Na verdade, esse acontecimento foi o cumprimento de muitas promessas feitas por Deus. E como cumprimento de promessas, eu devo valorizar isso que aconteceu, porque é a manifestação da verdade de Deus, é a comprovação da palavra de Deus. E isso sim, eu creio que é, de fato, muito importante. Então, foi o cumprimento de diversas promessas. A primeira delas está lá em Gênesis, capítulo 3. Vamos ver. Gênesis, capítulo 3, versículo 5. A palavra de Deus já está prometendo aqui o nascimento de Jesus. Diz assim: porque Deus sabe que no dia em que... versículo 15. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando com Eva e com a serpente. Está dizendo que, a partir daquele momento do pecado, haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher. E Deus especifica esta inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Mas a mulher não teve um descendente apenas, a mulher teve vários descendentes, não é? De Eva descendemos todos nós. Mas Deus usa aqui a palavra no singular. A inimizade seria posta entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E falando do descendente da mulher, ele diz: este ferirá a cabeça da serpente, embora a serpente possa ferir o seu calcanhar. É isto que Deus está dizendo a Eva, já no momento do pecado, anunciando que futuramente haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria, embora pudesse ser ferido pela serpente, ele prevaleceria ao esmagar a sua cabeça. De quem Deus está falando aqui? De Jesus, irmãos. Então, o nascimento de Jesus está sendo anunciado no dia do pecado. Veja, Deus não planejou isso depois. Isso é um plano eterno. O nascimento de Jesus é um plano eterno de Deus. E já na concepção do pecado, já havia nascido também a concepção da solução para o pecado. Jesus nascendo de mulher para resgatar a humanidade. Então, desde a queda, Deus já havia pensado em salvação. E seria um acontecimento, sem dúvida, histórico. Como os anjos anunciaram aqui no texto que a gente leu. Um dia de grande alegria. Um dia para ficar marcado para toda a humanidade, embora não seja revelado qual é o dia. Mas um dia especial que dividiu a história da humanidade em dois. Até hoje contamos a data como antes de Cristo e depois de Cristo. Foi um marco, um acontecimento maravilhoso, mas que é o cumprimento de antigas promessas de Deus. Veja comigo Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz a Bíblia: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus se faz carne e habita entre nós, diz a Bíblia a respeito de Jesus, o seu nome, Emanuel. E Deus anuncia que isto aconteceria através de uma virgem que daria luz, já tantos anos antes, predito pelo profeta Isaías. Ainda em Isaías, agora no capítulo 9, no versículo 6, olha o que diz a Bíblia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, diz a palavra do Senhor. Veja então, a promessa é muito anterior ao acontecimento.
A promessa data de um momento muito anterior, quando Deus já tinha planejado tudo isso e já tinha anunciado através dos profetas aquilo que estava para acontecer. Abra aí a sua Bíblia agora em Miqueias, capítulo 5, versículo número 2. Veja como Deus é preciso em suas predições ao anunciar o nascimento de Jesus. Miqueias 5:2 diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Diz a Bíblia que o Messias nasceria nesta pequena cidade, como de fato aconteceu, a narrativa bíblica nos comprova isso. Então, amados, o Natal foi predito pelo Senhor, foi anunciado previamente por Deus e seria o cumprimento de muitas promessas e a solução, o início da solução para o problema do pecado do ser humano. Então, o Natal, eu posso dizer, representa a máxima expressão do amor de Deus. O que a Bíblia diz em João 3,16. Você conhece de cor esse versículo? Olha o que diz, vamos ler. João 3,16 a 18. Diz assim: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o quê? Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvar o mundo, a função de Jesus. Quem nele crê não é julgado. Agora, o que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja o que fez o Senhor, por amor ao homem. Lá em Gênesis 3:15, como lemos, o homem acaba de pecar, mas Deus já tem o plano todo traçado, dizendo: o descendente da mulher, da virgem que conceberá, ele pisará a cabeça da serpente. Veja, Deus, ofendido pelo pecado do homem, mesmo assim ama o homem, e a Bíblia diz de tal maneira que decide encarnar-se, que decide dar-se em favor do homem pecador, e manifesta isto através do nascimento, da geração, do Filho que se nos deu, como diz o profeta Isaías. Isso é manifestado para que todos tenham a oportunidade de crer, e nele crendo, não perecer por causa dos seus pecados. O nascimento de Jesus, então, irmãos, é a grande prova do amor de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira. Uma vez falei aqui, e isso talvez gere sempre uma controvérsia, mas é a pura verdade bíblica. Deus não ama o pecador. Você sabia disso? Embora a gente repita esta frase um sem número de vezes, sem muito bem refletir sobre ela. Ao dizer que Deus ama o pecador, eu estou então dizendo que Deus, ele corrobora com o seu pecado. Porque o pecador é o pecador quanto mais, é aquele que peca e quer sempre pecar. Ao dizer que Deus o ama, é como se Deus ignorasse o seu pecado. A verdade bíblica é que Deus o amou, como amou todos nós que somos pecadores, e que em pecado nascemos e fomos concebidos. Mas Deus nos amou de tal maneira que provou esse amor ao se encarnar, ao se tornar Emanuel, Deus conosco, e manifesto na forma de Cristo, se entregar pelos nossos pecados, e então resgatar aquele pecador que reconhece este como Deus e Senhor. Então Deus não ama o pecador, mas amou. Amou de tal maneira que provou o seu amor.
Por isso a Bíblia diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Mas algumas pessoas têm dificuldade de entender essa palavra, porque, na verdade, não creem em Cristo, creem num romantismo espiritual. Deus é amor, Ele ama todo mundo é bonzinho e um dia vai ser salvo de qualquer maneira. Basta fazer boas obras e caridades e Deus, no seu infinito amor e misericórdia, vai perdoar os seus pecados por causa das caridades e bondades que você fez. O mais puro engano, satânico, diabólico este engano, porque o que Deus tinha que fazer pelo pecador, Ele já fez. Não há mais nada a fazer pelo pecador. Pelo pecador só resta uma coisa: juízo. E o juízo é condenação, porque o salário do pecado é a morte. Mas como Deus se torna Deus conosco e prova o seu amor morrendo por nós na cruz, nos substituindo, agora qualquer pecador, qualquer um que nele crê, não perecerá, mas terá a vida eterna. Então acabou o romantismo do Evangelho. É a verdade nua e crua. Deus não ama o pecador, mas Deus amou. Amou de tal maneira que fez Jesus nascer. E isso, certamente, é um fato muito importante para a nossa vida. Jesus nasceu, Deus conosco está, para que agora haja salvação para todo aquele que nele crê. Mas, como eu disse, Natal, 25 de dezembro, todos os pernis, tenders, bacalhais, rabanadas que comemos, que celebramos, não tem nenhum significado a não ser a união da família, o congraçamento, né, das pessoas, aquele clima, né, que no Natal todo mundo fica bonzinho, já viu? Né, no trabalho todo mundo se abraça, todo mundo deseja coisas boas um para o outro. Nada contra, estamos nessa. Mas significado realmente não há nenhum. E ontem eu via pela televisão a missa do galo. Até hoje não sei porque é do galo, mas eu sei que é a missa. E ali eu vi o Papa com um bonequinho no colo. E ele botou o bonequinho lá. E eu achei lindo na hora que ele beijou o bonequinho. Eu não entendi nada que aquilo significou, nem sei qual o significado daquilo, mas que é bonito é. Porque estava lindo, né? O negócio lá. O presépio estava lindo. Mas Jesus não é mais menino. Jesus nunca foi um bonequinho. Jesus é muito mais do que tudo isso. E se há na Bíblia alguma coisa que a gente pode aplicar do nascimento de Jesus, nós temos que olhar para ela e tirar para a nossa vida o entendimento disso. E não ficar repetindo coisas sem entender o sentido e o significado delas. Então é hora da gente parar e pensar. É hora de olhar para a palavra de Deus. E aqui nós lemos um texto, eu quero voltar a ele agora, em Lucas, no capítulo 2, que fala dos anjos de Deus anunciando. Há um grupo de pastores que estava no campo, trabalhando, recolhendo suas ovelhas de madrugada, e ali aprove a Deus anunciar este nascimento de uma forma extraordinária, digo até cinematográfica, porque se você prestar atenção na narrativa, foi algo maravilhoso. Porque a princípio é um anjo, mas depois é uma legião de anjos, que estão fazendo ali um coral. Você leu aqui comigo? Os anjos vêm depois e fazem um coral, maior que o nosso coral que se apresentou ainda há pouco. E certamente melhor. Um coral enorme fez uma apresentação maravilhosa para um grupo de pastores no meio do nada, de noite, na escuridão, na madrugada, mas para celebrar. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, aquele que vai salvar, aquele que cumprirá tudo aquilo que foi prometido por Deus. E eu fico imaginando a cara daqueles pastores. Eu fico imaginando, eu fico querendo me colocar naquele momento, presenciando essa cena Spielbergiana, né? Anjos cantando, coisa maravilhosa acontecendo, os caras ali, que é isso? Madrugada, será que eu estou vendo coisa? Assombração. E o anjo falando, nasceu o Salvador.
E eles recebendo aquela palavra, imagina o impacto que tiveram. Mas eu queria olhar para agora a atitude dos pastores. Porque se há alguma coisa a aprender, certamente não está na cena maravilhosa. Porque a cena, ela foi programada por Deus, teve o seu sentido, teve a sua razão, pela importância do acontecimento, e dessa forma Deus desejou anunciar aquele grupo de homens. Mas o que importa mesmo é a atitude, a reação. Irmãos, o que mais importa na nossa vida não são simplesmente as coisas que acontecem ou as nossas ações, mas há muito valor nas nossas reações. A ação que temos de volta em relação a algo que Deus faz. Deus amou o mundo de tal maneira. Maravilha. Eu aposto contigo que até ímpio conhece esse versículo. Não é? Até gente que nunca entrou na igreja conhece esse versículo. E algum crente já deve ter falado para ele. Bom, conheço esse versículo. E aí? O que isso muda na minha vida? Se eu não reagir a essa palavra, como eu disse para você aqui, Deus não ama o pecador, não. Deus amou, mas se o pecador não reconhecer e se render, vai para o inferno bonitinho, com todas as suas boas obras, com todas as caridades que faz. Vai queimar eternamente no inferno, diz a minha Bíblia. Se você não gosta, compra uma diferente para você. Rasga esse pedaço. Mas é o que a Bíblia diz. Então não importa o conhecer, mas é mais importante o reagir. O que eu faço a respeito do que eu conheço. O que eu faço a respeito do que eu sei. Eu posso saber muita coisa, mas se eu não fizer nada a respeito do que eu sei, para que eu sirvo? Imagina você se formar em todos os diplomas que você possa ter, adquirir todo o conhecimento que o mundo possa te dar. Se você não usar esse conhecimento em prol de ninguém, nem de você mesmo, de que serviu esse conhecimento todo? Não serviu para nada. Entende isso? Então, o que importa não é tanto o que eu sei, nem tanto o que eu faço, mas como eu reajo diante do que eu sei e do que acontece. Deus amou, mas eu tenho que reagir. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele creia. Então eu tenho que reagir crendo nisso. Aí sim, não perecer e ter a vida eterna. E ao olhar para esse episódio com os pastores, eu quero ver o que eles fizeram a partir disso. Ou aconteceu uma coisa maravilhosa, eles têm agora história para contar para o resto da vida, até não tem? Eu vi algo maravilhoso. Eu vi algo tremendo. Posso contar isso para o resto da vida. Mas o que eles fizeram é o mais importante. Como eles reagiram. Veja comigo o capítulo 2 de Lucas, versículo 15 e versículo 16. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, como é que eles foram? Apressadamente, e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Olha a reação. O que importa é a reação, meu irmão. Eu tomei conhecimento de algo maravilhoso, mas eu reagi a isso? Ou eu fiquei lá impassível? Não é comigo. Eu posso escutar a pregação do Evangelho maravilhosa, mas se eu não reagir, eu posso dizer: bacana, gostei daquilo, bonito, vou até comprar o CD. Mas se eu não reagir, aquilo não tem valor nenhum. Todo o espetáculo proporcionado por Deus naquele momento não teria nenhum valor se eles não tivessem reagido. Mas a Bíblia diz que eles reagiram. O que eles fizeram? Eles foram até lá. Os anjos disseram: olha, lá na cidade de Belém aconteceu isso, 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 e é isso que aconteceu. Tá bom. Mas não, eles não disseram: tá bom. Agora vamos lá. E vamos como? Vamos com pressa. Vamos correndo. Porque agora, não dá para deixar para amanhã. Não, mas estamos de madrugada. Vamos dormir. Amanhã a gente vai. Não, é na hora. Apressadamente foi a reação que eles tiveram, diz o versículo 16. Foram apressadamente. Então, ao ouvir a palavra, eles foram em busca de Jesus. O que adianta eu saber que Deus me amou
por meio de Cristo, se isto não me faz buscá-lo, se isto apenas me faz continuar a confiar nas minhas boas obras, no meu bom comportamento, no meu bom procedimento, mas não me faz buscá-lo, não vale de nada aquilo que eu conheci. Ficou apenas como conhecimento a mais na minha mente. Se ele não produziu uma ação da minha parte, ele não tem valor. Mas os pastores não apenas receberam o conhecimento, mas eles fizeram alguma coisa. E fizeram imediatamente, apressadamente, foram em busca de Jesus. Irmãos, isso é uma resposta a Deus. Jesus estava entre os homens, é o que anunciaram os anjos. O Salvador de estar entre nós, mas eu preciso me achegar a Ele. Veja, o que adianta, irmãos? É fácil estar perto de Jesus. Sabia que é fácil estar perto de Jesus? O Jesus mesmo não disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali? Então eu posso estar perto de Jesus. Basta que eu vá a algum lugar e que tenha algumas pessoas reunidas em nome de Jesus. Jesus estará ali? Certamente estará. Ele não prometeu? Assim, eu creio que Jesus está aqui essa noite. Posso crer? Nós estamos reunidos em nome de Jesus. É Jesus o centro das nossas atenções. Ele está aqui. Ele está aqui, você está aí, eu estou aqui, estamos todos aqui. Concorda? Essa é fácil também, né? Mas muda alguma coisa a gente estar perto de Jesus? Não. Não, definitivamente não. Muita gente esteve perto de Jesus. Muita gente espremeu Jesus enquanto ele passava. Mas alguns se destacaram. Lembra da mulher com fluxo de sangue? No meio de um monte de gente espremendo Jesus, ela o tocou de uma maneira especial. Ela o tocou de uma maneira diferente daquele monte de gente. Então não adianta eu estar perto de Jesus. Eu preciso tocar em Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ir até Jesus de todo o meu coração. Então é uma resposta a Deus. Jesus está entre os homens. Eles souberam disso pelos anjos. Eles podiam naquela noite dizer assim: olha, podemos dormir tranquilos, porque Jesus já está no mundo, porque o Salvador já chegou. Vamos dormir, vamos continuar vivendo a nossa vidinha. Não, era necessário, naquele momento, uma reação. Assim é o Evangelho. O Evangelho é pregado para dizer ao homem pecador que há uma solução para o seu pecado. E a solução é arrependimento e fé em Jesus Cristo, como seu substituto, para que caia sobre ele a culpa do seu pecado. Então, a solução é o homem se render a ele, se chegar a ele. Apenas conhecer isso não muda nada. Então, a primeira coisa que podemos aprender com os pastores é esta reação. Eu vou lá, eu respondo a Deus. Deus fez, Deus amou, mas eu respondo a Deus. E faço isso apressadamente, com um senso de urgência. E pensa comigo um pouquinho mais. Eles foram apressadamente. Que horas era isso? Madrugada. Está aí no texto? Madrugada. O que eles estavam fazendo de madrugada na rua? Cuidando de quem? Das ovelhas. Quando eles vão ver Jesus, com quem ficam as ovelhas? Com ninguém. As ovelhas são deixadas no campo e eles vão até Jesus. Para ir a Jesus, a gente sempre tem que deixar alguma coisa, irmãos. Isso é uma lição, isso é uma verdade. Não dá para ter Jesus e mais alguma coisa. Jesus é único, querido. Para ir a Jesus, você deixa alguma coisa para trás. Você deixa alguma coisa de lado. Nem que seja o teu próprio senso de justiça. Nem que seja a tua autojustiça, a tua autojustificação baseada em obras. Você, para chegar a Jesus, você deixa alguma coisa de lado. E aqui os homens deixaram as ovelhas, deixaram os rebanhos e foram seguir Jesus.
Jesus mesmo ensinou isso. Eu quero ler Marcos, capítulo número 8, versículo número 34. Olha como Jesus diz isso com todas as letras, sem medo de chocar ninguém. Marcos 8, 34 diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, faz o quê? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Alguém, qualquer um, seja na multidão, seja nos discípulos que ele chamou para ouvirem esta frase: se alguém quer andar comigo, tem que deixar alguma coisa para trás. Tem que fazer isto, não tem negócio. Ele disse: se alguém quer vir após mim, tem que se negar. É as ovelhas que ficam para trás. É a negação de mim mesmo, da minha vontade, dos meus pensamentos, das minhas ideias, dos meus preconceitos, daquilo que eu achava, daquilo que eu fui ensinado desde pequenininho. Eu tenho que deixar alguma coisa para responder ao chamado de Deus, apressadamente, como fizeram aqueles pastores. Sabe por quê? Porque Jesus também deixou tudo por nós, irmãos. A Bíblia diz que ele deixou a glória, se destituiu da glória, deixou os atributos maiores de Deus, a si mesmo se esvaziou para estar conosco. Então é requerido de nós também que deixemos alguma coisa para que possamos estar com Ele, para que Ele seja mais real na nossa vida. Alguma coisa nós também precisamos deixar, especialmente aquelas coisas que nos impedem de ter com Ele um relacionamento que possa salvar. Há muita gente que não será salva, embora pense que é salva, porque seu relacionamento com Jesus está contaminado por autojustiça, por justiça própria, por ideias erradas que não são deixadas de lado, que são orgulhosamente preservadas e mantidas. Amados, a Bíblia é clara quando afirma a necessidade de negar-se a si mesmo. A si mesmo é o próprio conceito, os próprios valores, as próprias ideias. De tudo isso nós temos que abrir mão para seguir Jesus. E diz o texto que eles foram com pressa, apressadamente, então não perderam tempo. Irmãos, tem tanta gente hoje perdendo tempo, não é, irmãos? Tanta gente que a gente fala de Jesus. Tanta gente que ontem à noite celebrou o Natal. Né? Quanta gente celebrou o Natal, mas não quer nada com Jesus. De repente a missa do galo até assiste, né? Mas não quer nada com Jesus. Gosta até daquele bonequinho, bonitinho bonequinho que o Papa beijou, gente. Bonitinho. A pessoa de repente até gosta daquele bonequinho, mas não quer nada com Jesus. Não quer nada com Cristo, não quer nada com a verdade. E acha que pode protelar, acha que pode ficar para depois essa decisão de seguir a Cristo. Os pastores mostram para nós o sentido de pressa, de urgência, deixar tudo para seguir Jesus, irmãos. Deixar no campo, deixar para trás, negar a si mesmo, aos seus pensamentos, seus raciocínios e seguir Jesus. E o tempo é hoje. Está demorando muito você que ainda não se decidiu a se entregar para Jesus, sabia? Está demorando demais, porque a hora é agora. Tem muita gente que gosta do Evangelho. Tem muita gente que admira o ensino bíblico, gosta da igreja, mas não toma uma decisão por Jesus Cristo. Gostar da igreja, gostar do ensino, gostar do Evangelho, gostar das músicas, gostar do ambiente, não salvará ninguém. Não salvará, irmãos. É preciso render-se a Cristo. É preciso deixar tudo e segui-lo. É preciso negar a si mesmo e segui-lo. Então o Natal, se algum sentido tem nele para nós, é o sentido do que aconteceu na vida desses pastores, de terem de fato um encontro com Jesus, um encontro do homem perdido com o Salvador que nasceu
conforme foi anunciado. Olhando para Lucas capítulo 19, versículo 10, olha o que Jesus mesmo disse a seu próprio respeito. Ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem, irmãos? O perdido, irmãos. Ele veio fazer isso. E o nascimento de Jesus denota isso. Para aqueles que reagem dessa maneira. Para aqueles que decidem ir a Ele com pressa. Como Ele mesmo convida lá em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Isso é necessário. Mas só há descanso para aquele que vai. Ele está dizendo, venha, mas eu digo, não quero. Então continua cansado, continua arrebentado, continua assim, todo esculhambado, porque não quer. Mas o convite está feito. Deus já amou o pecador e já atribuiu a solução. Agora é hora de confessar e seguir. É de largar tudo e ir para lá, para ver, para chegar perto. A hora é essa, de atender ao chamado e descansar. Volta lá no texto em Lucas 2, vamos aprender um pouquinho mais com esses pastores. Versículo 17 diz assim: e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Quando eles chegam no lugar onde está Maria, José e Jesus, e mais pessoas que ali se encontram, eles imediatamente, diz a Bíblia, anunciam o que eles viram, o que eles ouviram dos anjos a respeito desse menino, sem medo de ninguém dizer que eles estavam malucos, né? Imagina você chegar ali e dizer, olha, a gente está aqui porque a gente estava ali no campo, apareceu, o céu abriu, veio um anjo, depois veio mais um monte de anjo, aí começou um coral danado e tal, e o pessoal olhando para a cara deles, que negócio é esse? Mas eles não puderam se conter, eles tinham que anunciar aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram, então eles anunciam Jesus. Irmãos, é como eu digo aqui muitas vezes à igreja, antes do Natal, como eu disse, eu não sou contra o Natal, mas eu mostrei para você que ele não significa nada do jeito que é comemorado. Mas se há alguma coisa importante para nós, é anunciar Jesus. Entende? Você que de repente tem a oportunidade de passar o Natal com aquele familiar que você não vê um tempão, aí você vai ficar comendo rabanada com ele a noite inteira, enchendo o bucho, né? E não vai falar para ele de Jesus, aí não adiantou o Natal. Aí não vai aproveitar para anunciar, como os pastores fizeram. Se há alguma coisa importante, eu testemunho. Eu sei que não foi dia 25 de dezembro, eu sei tudo isso, mas Jesus nasceu. E nasceu para salvar. E eis que nasceu na cidade de Davi o Salvador. Então é esse o anúncio. Eles foram e anunciaram o que os anjos falaram, irmãos. Então a gente precisa aprender a se concentrar nesse testemunho que a gente tem que dar, não é? E eles não se contentaram apenas em ver o Salvador, em apenas se encontrar com Ele, mas em testemunhar. Eles podiam ter chegado ali sem falar nada para ninguém, e olha só, é verdade, ó, o que os anjos falaram está aqui, ó, a manjedoura, menino, está aqui mesmo, é verdade. Pronto, e ir embora para casa. Não fizeram isso. Não se contentaram. Eles tinham que anunciar o que lhes foi anunciado. Quando nós recebemos alguma coisa muito boa, nós temos a alegria de compartilhar. Quando nós sabemos de uma novidade muito grande, muito boa, a gente tem a alegria de passá-la adiante. E foi isso que esses homens fizeram ao chegar ali. E a mensagem deles foi uma mensagem impactante. Veja o versículo 18. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Todos ficaram ali ouvindo e admirados de tudo aquilo que eles estavam ali contando para eles, aquela visão maravilhosa que eles tiveram. Então, foi uma mensagem impactante. Irmãos, assim é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não requer que você seja letrado,
não requer que você seja fluente, não requer que você seja estudado, formado. A mensagem do Evangelho ela tem que ser compartilhada com poder. Estavam ali pastores do campo, homens simples, não eram diplomados em nenhuma universidade, mas o poder com que testemunharam do que viram impactou a todas as pessoas. Talvez você não tenha nenhum diploma, mas se você tem um relacionamento com Jesus, quando você abrir a sua boca para falar de Jesus, as pessoas vão ficar impactadas com aquilo que elas vão ouvir da sua boca. Como eu já disse aqui para vocês algumas coisas, a pessoa que pregou Jesus para mim, para minha esposa, não tem nenhuma instrução especial, não tem nem o 2º grau. Então foi ela o instrumento que Deus usou para trazer o Evangelho para mim e para minha esposa. Podia ser você, podia ser qualquer pessoa aqui, desde que você fale de Jesus, do poder de Deus, da salvação dos pecados. Pregação do Evangelho é pregação do arrependimento, irmãos. Não é pregação, vem para Jesus, que Jesus é bom, traz mulher amada em 3 dias, cura todas as suas doenças, né? Faz tudo o que você quiser, para você passar na faculdade. Para com isso. Prega Jesus de verdade. Prega o arrependimento. Não prega caridade, prega arrependimento. E aí, com poder, a tua palavra vai fazer o que Deus deseja que ela faça. Porque a palavra é de Deus. Você é só um instrumento que vai ser usado pelo poder de Deus. E usados por Deus, aqueles homens contaram e de tal forma aquilo impactou as vidas que ali ouviram. Então, quem encontra com Cristo não pode de maneira nenhuma se calar, porque é muito impactante aquilo que nós recebemos de Jesus, aquilo que Ele operou na nossa vida. O amor com que nos amou, a tal ponto nos constrange, porque sabemos que não somos merecedores. A pior coisa da justiça própria é o homem se achar merecedor, não se achar tão ruim assim. Isso é a coisa mais aviltante contra Deus. Então, além de estar errado, ele está em oposição completa a Deus, porque está dizendo, eu não sou tão ruim assim. Então eu não fico constrangido com o amor de Deus. Porque no fundo, eu acho até que eu merecia que Ele me amasse. Porque eu sou tão bonzinho, tão caridoso, que o amor de Deus é para mim. Não, Deus amou o mundo. Veio buscar e salvar o perdido, não o bonzinho. O amor que nos constrange, diz a Bíblia, porque Ele nos amou sendo nós pecadores, não sendo nós bonzinhos, caridosinhos. Ele nos amou no pecado. E é isso que constrange o nosso coração. E é disso que nós não podemos parar de falar e anunciar. Quer comemorar Natal, comemora. Quer botar árvore de Natal, põe. Quer botar guirlanda, bota. Não estou nem aí para esse monte de negócio. Mas fala de Jesus. Tá bom? Aproveita. Se tiver alguém do teu lado que não conhece Jesus, que não está nem aí para isso tudo, é hora de você falar. Hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, o Senhor. Versículo 20 diz assim: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. No final, eles glorificam a Cristo. Esse é o final de todo aquele que realmente crê e que obedece, é glorificar, é louvar a Deus, irmãos. O nosso louvor, ele não é fruto de uma alegria mundana, ele é fruto desse reconhecimento de quem é Cristo, de quem somos nós e do que Ele fez por nós. Então, por isso a Bíblia diz que os mortos não podem louvar ao Senhor. E o pecador está morto nos seus delitos e pecados. Pecador pode cantar, mas pecador nunca vai louvar. Entende isso? Pecador canta. Quem canta seus males espanta. Maior ilusão isso, né? Pecador canta e continua pecando. Canta música de Natal, canta ciranda, cirandinha, canta qualquer porcaria. Mas louvor, só quem louva é salvo.
Só quem louva é aquele que ressuscitou. E louva por um motivo: a salvação que recebeu do Senhor. Louva por um motivo: o perdão dos pecados que recebeu. E ali foram eles louvando, por tudo que tinham visto, por tudo que tinham ouvido, por tudo que presenciaram, com toda a alegria no seu coração, porque encontraram com Cristo. Encontraram com Jesus, o Salvador, que ainda nem sabia falar, era um menino, mas já foi suficiente para produzir neles louvor. Então, queridos, encontrar com Cristo abre o nosso coração para o louvor, abre a nossa vida para louvar a Deus, e nós louvamos a Deus pelo que Deus faz, pelas maravilhas que o Senhor opera. A vida daqueles homens, eu acredito, nunca mais foi a mesma, só porque viram e ouviram tudo aquilo que viram e ouviram. A vida foi transformada pelo encontro com aquele menino numa manjedoura. E por isso eles voltam para casa, louvando. Mas a Bíblia não diz mais nada sobre esses homens. Mas eu acredito que nunca mais eles foram as mesmas pessoas. Então, amados, se há algum sentido no Natal, o sentido é isso. Natal é Cristo, Cristo é testemunho, é proclamação de vida e é louvor no nosso coração. Louvor de quem foi salvo, de quem foi perdoado. Então, você que foi salvo e perdoado, louve ao Senhor agora. Amém? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele faz, porque Ele nasceu e muito mais do que isso, cresceu e depois morreu pelos nossos pecados, pela nossa salvação, para a transformação da nossa vida. Que você se alegre em Deus e louve ao Senhor de coração. Isso é Natal. Amém? Feliz Natal para você, de verdade, em nome de Jesus. Vamos louvar? Amém. Glória ao Senhor nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vamos louvar a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam graça e esperança de Deus me salvar. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos orar. Vamos falar com Deus agora. Agora que você sabe o que é o Natal, agora que você entende o que Deus fez pela sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor com todo o teu coração. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda não se rendeu a Ele, Natal só terá sentido para você no dia que você se entregar, no dia que você disser assim: Senhor, eu me rendo, eu acredito no teu amor por mim, mesmo eu sendo um pecador que não mereço nada a não ser o inferno, mas pelo que o Senhor fez, eu acredito, eu creio, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero a salvação que o Senhor está me oferecendo. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão aí onde você está, eu quero orar por você. Alguém essa noite quer se render a Cristo, para o Natal começar na tua vida de fato hoje? Alguém em nosso meio quer se entregar a Jesus? Levante a mão para eu orar por você. Alguém? Não? Amém. Mas eu creio, esse é o sentido do Natal.
Essa é a verdade de Deus. Você que já é cristão, que já recebeu essa verdade, agora compartilha ela, agora anuncia ela, amém? Passa adiante isso com alegria e que o louvor possa brotar no teu coração, que você entenda por que você louva a Deus. Você não canta, você louva, é diferente. Cantar qualquer pecador pode cantar, mas somente o salvo pode louvar. Só os vivos podem louvar a Deus. Louve ao Senhor todo o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço essa noite pelo entendimento da igreja, dá entendimento aos meus irmãos das verdades eternas que aqui foram ministradas, que elas encontrem um solo fértil no coração de cada irmão essa noite, Pai, para que ela possa brotar no nosso coração e reger, governar a nossa vida, a verdade que liberta do erro e do engano e dos conceitos errados. Em nome de Jesus, abençoa a igreja, abençoa todas as famílias, todos aqueles que estão nesse lugar e aqueles que também não puderam chegar aqui, mas que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Louva a Deus, louva com o coração. Aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Recebe toda a honra, toda a glória, Senhor. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória ao teu nome, Pai.
Aleluia. Glória a Deus. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Para a glória do teu nome. Aleluia. Amém, queridos.